Vamos lá, então. O jornalista Hélio Gaspari recebeu a primeira delação do Mauro Cid, que finalmente se tornou pública, e a situação da família Bolsonaro está bem complicada. Vamos ler aqui na coluna do Hélio Gaspari na Folha de São Paulo. Primeira delação de Mauro Cid. Gente, vamos ajudar aí nos Pix, nas contribuições, que é muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Precisamos de 90 pilas. Agradecer as pessoas que já estão enviando Pix para a gente. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Nós temos uma meta de 200 pilas. Vocês já estão contribuindo, mas a gente precisa de mais ajudas. A primeira contribuição, a primeira delação de Mauro Cid. Foi delação ou foi tudo planejado? Não, acho que é delação mesmo. O tenente-coronel falou em 3 grupos, um dos quais armava o golpe. Vamos entender aqui. Ministro Alexandre de Moraes mantém sob sigilo os depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid na sua colaboração premiada para a investigação dos planos golpistas de 2022 e 2023. São mais de 10 depoimentos, veio à tona o primeiro de 28 de agosto de 2023. Tem 6 páginas, algum método e menciona mais de 20 pessoas. Segundo o Cid, depois da vitória de Lula, 3 grupos gravitavam em torno de Jair Bolsonaro. O primeiro queria que ele mandasse as pessoas para suas casas, tornando-se o grande líder da oposição. Nesse grupo estavam o senador Flávio Bolsonaro, o chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e o advogado-geral da União Bruno Bianco e o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea. Flavinho era garantista, será? Flavinho estava querendo virar candidato, né? O segundo grupo, ainda mais moderado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Uma virada de mesa representaria um regime militar de 20, 30 anos. Temiam que os radicais levassem Bolsonaro a assinar uma doideira. Nele, segundo o Cid, estavam os generais Freire Gomes, que foi muito atacado, comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e Júlio César Arruda. Outros moderados queriam que Bolsonaro deixasse o país. Entre eles estava o empresário do agronegócio, Paulo Junqueira, que financiou a viagem do presidente aos Estados Unidos, meus caros e minhas caras. Deixa eu ver aqui um comentáriozinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o Toscão. Tchau, Tosco, se cuida. O terceiro grupo era formado pelos radicais e tinha 2 braços. Um queria achar as provas de fraude nas eleições. Nele estava o major da reserva Ângelo De Nicoli, o senador Carlos Reins. Ele chegou a propor que os militares sequestrassem a urna eletrônica para a realização de testes de integridade. Outro era a favor do braço armado. Nesse depoimento, Mauro Cid não deu nome nem detalhes a respeito dessa turma, mas narrou a gestão da doideira que deveria ser assinada por Bolsonaro. É a minuta golpista, né? Novembro de 2022, nasce a doideira. A partir de novembro de 2022, depois do segundo turno, Felipe G. Martins, assessor internacional de Bolsonaro, levou-lhe em várias ocasiões um jurista que não se recorda o nome, provavelmente deve ser aquele Amaury Feres, que é discípulo do Ives Grandra, que pensou a 142. Essas conversas resultaram num documento que tinha várias páginas de considerandos e prendia todo mundo, inclusive os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além do senador Rodrigo Pacheco, ao final anulava a eleição. Bolsonaro recebeu várias versões do documento e tirou Gilmar e Pacheco da lista de prisões. Depois do segundo turno, convocou ao Alvorada os comandantes militares e mostrou-lhe a minuta. Mauro Cid cuidou da apresentação de PowerPoint e saiu da sala, segundo ele, né? É delação premiada, né? Terminada a reunião, ouviu o relato dos comandantes. O almirante Garnier era favorável a uma intervenção militar, afirmava que a Marinha estava pronta para agir, aguardava apenas a ordem do presidente Bolsonaro. No entanto, o almirante Garnier condicionava a ação a uma intervenção militar e a adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho de fazer esse tipo de coisa. Batista Júnior, da Força Aérea, disse que era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmava de forma categórica que não ocorreu qualquer fraude nas eleições presidenciais. Segundo Mauro Cid, o general Freire Gomes era um meio termo dos outros 2 generais, não concordava como as coisas estavam sendo conduzidas, no entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois entendia que as instituições estavam funcionando, mas não foi comprovada fraude nenhuma, não cabia às Forças Armadas realizar o controle constitucional, estavam romantizando o artigo 142 da Constituição. Segundo Freire Gomes, o golpe resultaria num regime autoritário pelos próximos 30 anos.
Essa reunião aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Mauro Cid contou que sem o respaldo dos comandantes, Bolsonaro não assinaria o documento do golpe. Mesmo assim, estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. As outras pessoas que integraram essa ala mais radical eram o ministro Onyx Lorenzoni, o atual senador Jorge Seife, o ex-ministro Gilson Machado, o senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o general Mauro Fernandes, que atuava de forma ostensiva tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Mauro Cid prossegue. Compunha também o referido grupo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí o caldo entorna, gente, porque eles começam a envolver toda a família Bolsonaro. Toda a família Bolsonaro. Toda a família Bolsonaro. Então não é só os militares, não é só essa galera que está acompanhando aí. Então a gente está numa situação bem complicada que envolve os Bolsonaros. O ministro Alexandre de Moraes sabe de tudo isso desde agosto de 2023. Daí em diante, Mauro Cid voltou a depor em pelo menos outras 10 ocasiões e o ministro puxou o fio do novelo. Furo do Hélio, que ele repassou para a Folha de São Paulo, e aí teve outras reportagens baseadas nessa delação, né? Primeiro essa do Ranier Bragon. Cid disse que Michele e Eduardo Bolsonaro compunham a ala mais radical da trama golpista. Ex-primeira-dama e deputado não foram indiciados no relatório da PF. Defesa do ex-presidente critica o vazamento. Vamos entender aqui direitinho. O chefe da Ajudância de Ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, afirmou no primeiro depoimento de sua colaboração premiada que a ala mais radical do grupo que defendia um golpe de Estado no Brasil no final de 2022 incluía a então primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A íntegra do depoimento de Cid, datada de 28 de agosto de 2023, foi obtida pelo colunista Hélio Gaspari. Em novembro daquele ano, o UOL revelou que a delação de Cid apontava Michele e Bolsonaro como incitadores do golpe. Tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando a dar um golpe de Estado. Afirmavam que o ex-presidente tinha apoio do povo e dos CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, para dar o golpe. Diz a transcrição do depoimento de Cid, que agora vem a público. O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista, concluído em 21 de novembro de 2024, ou seja, 1 ano e 3 meses depois do depoimento inicial de Cid, não traz Michele e nem Eduardo como entre os 40 indiciados. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Vamos pingar aí superchat. Vamos pingar Pix. A gente tá desmonetizado, tá, gente? Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos de 90 pilas, meus caros. Obrigado, Silvana. Beijo, minha querida. Vamos lá, meus queridos. Faltando aí contribuições. Muito obrigado às pessoas que estão aí frequentando a nossa live. Mais de uma centena de pessoas nos assistindo. Misa Zimmermann, bom dia. E com tudo isso, o seu Gonê vai esperar o Papai Noel para fazer algo? Pois é. Cadê a denúncia, Gonê? Vamos denunciar logo. O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista, concluído em 21 de novembro de 2024, ou seja, 1 ano e 3 meses após o depoimento inicial de Cid, não traz Michele nem Eduardo. O nome da ex-primeira-dama nem é mencionado no documento. Eduardo é citado apenas de forma lateral, no contexto de que seu nome aparecia como contato no telefone de celular de um dos investigados. A época em que vazaram esses pontos da delação de Cid, Eduardo e Michele negaram ao UOL envolvimento em ações pró-golpe. As afirmações são absurdas e sem qualquer amparo, na verdade, disse a defesa de Michele à época, acrescentando que Bolsonaro ou seus militares jamais estiveram conectados a movimentos que projetassem a ruptura institucional do país. Eduardo disse na ocasião que a delação de Cid não passava de devaneio e fantasia. Neste domingo, dia 26, eles não se manifestaram. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o vazamento da íntegra da primeira parte da delação de Cid e chamou a investigação de semi-secreta, sem acesso pleno
dos advogados as informações, meus caros e minhas caras. Como é que é? O não indiciamento de Michele Bananinha mostra que a PF não leva o fator político, é só técnica. Eu não sei, Luiz. Pode ser que tenha mais gente que vá ser indiciada, tá? Talvez isso aqui seja um péssimo sinal para eles. Marcos Rosa, parafraseando o pessoal do 247, me incomoda esse vazamento. Parece passar pano para os milicos. Eu também não duvido disso, Marcos. É uma das delações ou depoimentos apenas, lembrando que delação sem provas não tem valor legal. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos fazer bem aqui o nosso trabalho, meus lindinhos e minhas lindinhas. Hoje não é domingo não, Lu, hoje é segunda-feira, viu? Faltam 90 pilas aí de Pix, 130 pessoas, se todo mundo der R$1, a gente bate. Se vocês mandarem 160, vocês ganham essa canequinha super bacana, meus caros e minhas caras. Vamos seguindo aqui para a gente fazer bem o trabalho. Semissecreta. Assinada pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Celso Sanches Vilardi, a nota manifesta indignação diante dos novos vazamentos seletivos, assim como o seu inconformismo diante do fato de que, enquanto lhe é sonegado o acesso legal à integralidade da referida colaboração, o seu conteúdo, por outro lado, veio e continua sendo repetidamente publicizado em veículos de comunicação. Os advogados afirmam que a divulgação da íntegra prejudica o direito de ampla defesa e que às defesas é dado o acesso seletivo das informações, impedindo o contexto total dos elementos de prova. Investigações semissecretas são incompatíveis com o Estado democrático de direito, que o nosso ordenamento busca preservar. Relatório da PF está sob análise da Procuradoria-Geral da República, a quem cabe oferecer denúncia ao STF contra 40 suspeitos ou arquivar os indiciamentos. Michele e Eduardo são atualmente cotados para disputar a presidência em 2026, no lugar de Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Eu acho que isso aí ferra eles, hein? No depoimento dado em agosto de 23, Cid disse que havia 3 grupos distintos em torno de Bolsonaro no final de 2022, momento em que o país vivia com acampamentos de bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército, pedindo um golpe de Estado. De acordo com o tenente-coronel, primeiro trabalhava para convencê-lo a admitir a derrota e se tornar o grande líder da oposição. Entre eles estariam Flávio Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e o comandante da Aeronáutica Batista Júnior, entre outros. O segundo grupo, segundo Cid, não concordava com os rumos que o Brasil estava tomando, mas também se colocava contra medidas de ruptura. Fariam parte dele, entre outros, o comandante do Exército, Freire Gomes. Já o terceiro grupo, favorável às medidas golpistas, era formado por 2 alas nas palavras de Cid. Uma menos radical, que buscava encontrar indícios de fraudes nas urnas para justificar uma virada de mesa, outro mais radical a favor de um braço armado. Esse grupo mais belicoso defendia a assinatura de decretos de exceção, de acordo com ele. Sara Góes, bom dia. Verdade que a coluna do Hélio Gaspari se chama Brasil Paralelo? Será? Enfim. No depoimento, Cid diz que essas pessoas gostariam de alguma forma de incentivar um golpe de Estado, queriam que Bolsonaro assinasse um decreto de intervenção e acreditavam que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio dos CACs. Quanto à parte mais radical, prossegue o relato do depoimento do Cid feita pela PF, não era um grupo organizado, eram pessoas que se encontravam com o presidente esporadicamente com a intenção de exigir uma atuação mais contundente do então presidente. Nessa ala, ele cita nominalmente Felipe G. Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que ocupou 4 ministérios na gestão Bolsonaro, o sanfoneiro Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, general Mário Fernandes, dos Kids Pretos, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, e os senadores Jorge Seife, apoiador das apostas no marco legal dos games, e Magno Malta, além de Eduardo e Michele. Desse grupo, apenas Felipe G. Martins e Mário Fernandes acabaram sendo indiciados pela PF no relatório final da trama golpista. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é citado por Cid nessa ocasião como integrante na ala menos radical, que buscava o golpe aqui e buscaria indicativos de fraude eleitoral que justificassem a virada de mesa. Valdemar está entre os indiciados pela PF. De acordo com a investigação, ele é suspeito de ter ingressado com questionamento no resultado eleitoral, em que Bolsonaro foi derrotado por Lula, mesmo ciente de que eram falsos os argumentos que usava para sugerir fraude nas urnas eletrônicas. Nessa primeira delação, todo mundo era moderado e Bolsonaro tinha a mesma autonomia de um saco plástico voando.
Ai, ai. Eu não tô achando tão moderado. O Hélio passa pano para militar, sim, tá, gente? Mas eu achei interessante que o Cid cita uns nomes aí que não foram indiciados, né? Parece que o Pazuello também foi mencionado, né? Isso para mim faz total sentido. Luiz Souza, quando ele se incluía os cactos nos planos golpistas, fica clara a intenção da criação deles de uma milícia particular. Sim, com os CACs. Com os CACs. Tem que lembrar uma coisa, que o golpe não era só militar, né, gente? O golpe era miliciano, sem dúvida nenhuma. Safe disse em nota, de acordo com a investigação, ele é suspeito de ter ingressado com o resultado eleitoral de que Bolsonaro foi derrotado por Lula, mesmo ciente que eram falsos os argumentos que usava para sugerir fraude nas urnas eletrônicas. Safe disse em nota que as menções da delação de Cid são falaciosas, absurdas e mentirosas. Jamais ouvi, abordei ou insinuei nada sobre o suposto golpe com o presidente da República, nem com quaisquer citados nessa delação vazada, afirmou. Ele disse que, apesar de ter sido classificado no depoimento como parte de um grupo que se encontrava apenas esporadicamente com Bolsonaro, ele nega veementemente que em qualquer dos meus encontros com o presidente tenha abordado ou insinuado decretação de intervenção ou outras medidas de exceção, o que prova que o depoimento vazado é completamente inverídico. Safe diz que ingressará com medidas jurídicas em relação ao vazamento do depoimento sigiloso. Então é isso, meus caros. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de seguir. Apareceu o Onyx. Eu tinha visto que tinha aparecido o Pazuello. Não, peraí. Não apareceu, não. Ou ele foi mencionado? Peraí. Ele foi citado, mas dizem que foi citado ter sido em outra delação. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, contribuam. Precisamos de Pix, gente. Vamos lá para a gente poder fechar, meus caros. Aí tem a íntegra da primeira delação do Mauro Cid com as acusações de Bolsonaro. Reportagem aí da Ana Gabriela de Oliveira Lima. Vamos trazer aí para vocês. Ao falar sobre o tema, ao falar sobre a trama golpista, militar citou Michele Eduardo, que não foram indiciados pela PF. No depoimento que embasou a primeira parte da delação, que implicou Jair Bolsonaro na investigação da trama golpista, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou à Polícia Federal, em agosto de 23, que o ex-presidente trabalhava com duas hipóteses para reverter o resultado das eleições da eleição do presidente Lula. Uma seria encontrar fraudes nas urnas, o que um grupo próximo a Bolsonaro não conseguiu fazer. Outra seria convencer as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Conforme a íntegra do depoimento obtida pelo colunista Hélio Gaspari, Cid citou a grupos próximos de Bolsonaro que eram radicais em maior ou menor grau, com alguns deles apoiando diretamente a realização desse golpe. O tenente-coronel cita como parte da ala mais radical que conversava constantemente com o ex-presidente, instigando-o a dar um golpe de Estado, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos já aventados a concorrer à presidência nas eleições de 2026, já que Jair Bolsonaro segue inelegível. Depois do primeiro depoimento de agosto de 2023, que consolidou a delação, Cid prestou novos depoimentos ao longo de meses à PF para fornecer detalhes e ajustar dúvidas da investigação. Ô, gente, estamos trazendo para vocês aqui o conteúdo da delação, estamos lendo, é muito importante. Cadê os Pix, gente? Cadê os Pix? A gente precisa muito da ajuda de vocês, faltam 90 pilas, 120 pessoas aqui nos assistindo. Estamos desmonetizados e dependentes aqui da contribuição de vocês no Pix. Ajudem, que é muito importante. Segundona começando bem, com a audiência lá em cima. E para a gente seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus caros. Para a gente seguir aqui, fazer bem tudo que a gente está fazendo para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras. Deixa eu voltar aqui para as informações. Depois do primeiro depoimento de agosto de 2023, que consolidou a delação, Cid prestou novos depoimentos ao longo de meses à PF para fornecer mais detalhes e ajustar dúvidas da investigação.
O relatório final foi concluído no final de 2024, quando Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas sob suspeita de participação na trama golpista. Depois, mais 3 militares também foram indiciados. Michele e Eduardo ficaram de fora da lista final, contra quem a PF considerou haver indícios suficientes para prosseguir com a acusação. Leia a íntegra do depoimento à PF, que embasou a primeira delação de Mauro Cid contra Bolsonaro. A transcrição abaixo mantém os erros de português e de digitação, assim como a disposição de letras maiúsculas e minúsculas que constam no documento. Vamos ler juntos aqui a delação. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seus advogados, manifestou a intenção de colaborar nos termos da Lei 12.850 com as investigações desenvolvidas nos inquéritos policiais, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, relacionados aos seguintes tópicos: ataques virtuais a opositores, ataques às instituições STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataque às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia, uso da estrutura de Estado para obtenção de vantagens, ao qual se divide uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais, inserção de dados falsos, de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação dos cartões de vacina, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com fim de enriquecimento ilícito, outros tópicos que possam surgir no transcorrer da investigação. A presente oitiva não exaure a coleta de dados relativa aos fatos apurados, em razão da dimensão da investigação referente aos eixos de atuação. O presente ato de colaboração será gravado em mídia audiovisual para garantir a fidelidade das informações prestadas, podendo seu conteúdo ser utilizado nas referidas investigações. Ademais, será reduzido a termo, como forma de facilitar o acesso ao conteúdo pelo juízo e demais atores, inquirido a respeito dos fatos investigados no presente ato, o senhor, na presença dos seus advogados, reafirma a renúncia ao direito de permanecer em silêncio e o compromisso legal de dizer a verdade. A Polícia Federal conduz uma investigação que apura a prática de atos relacionados a uma possível tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ocorridos após o resultado das eleições de segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Nesse sentido, indagado sobre os elementos que tem conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas sempre no Palácio do Alvorada, que as pessoas que visitavam o então presidente formavam 3 grupos distintos, que tinha um grupo bem conservador, de linha bem de política, que aconselhavam o presidente a mandar o povo para casa e colocar-se como um grande líder de oposição, que diziam que o povo só queria um direcionamento, que para onde o presidente mandasse, o povo iria, que o grupo era formado pelo senador Flávio Bolsonaro, o AGU Bruno Bianco, Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil, e o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Que o outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, com abusos jurídicos, prisões e não concordar com a condução das relações institucionais que ocorriam no país, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado, que representaria um regime militar de mais 20, 30 anos, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo se subdividia em 2, que um primeiro grupo era composto basicamente por generais da ativa, que tinham mais contato com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que eram as pessoas que o então presidente mais gostava de ouvir, que o grupo era composto pelo comandante do Exército Freire Gomes, general Arruda, chefe do DEC, Departamento de Engenharia e Construção, general Teófilo, chefe do COTER, Comando das Operações Terrestres, general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse o assessoramento e levasse o presidente Bolsonaro a assinar uma doideira. Que o general Freire Gomes estava muito preocupado com essa situação, com o que poderia acontecer caso esse pessoal ia para o Palácio do Alvorada, que estavam preocupados com o grupo radical que estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe, que havia outro grupo de moderados que entendia que o ex-presidente deveria sair do país, que o próprio colaborador sugeriu que o ex-presidente deveria sair do país, que
o grupo era composto por Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, por Naban Garcia, que ocupou algum cargo na Secretaria de Agricultura, e por fim pelo senador Magno Malta, que tinha uma posição mais radical e se juntou ao referido grupo entendendo que o presidente deveria deixar o país, que o terceiro grupo, denominado pelo colaborador como radicais, era dividido em 2 grupos. O primeiro subgrupo de menos radicais, que queriam achar uma fraude nas urnas, que o segundo grupo de radicais era a favor de um braço armado, queriam de alguma forma incentivar um golpe de Estado, que queria que ele assinasse o decreto, que queriam que o presidente desse a ordem, ele teria apoio dos CACs, que romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento de golpe de Estado, que o primeiro grupo que defendia a identificação de uma possível fraude nas urnas era o que o ex-presidente mais pressionava, que Jair Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro, que o grupo era composto pelo general Pazuello. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Eu vou ter que escrever sobre isso aqui hoje. Pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, pelo Major Denicoli e por um grupo de pessoas que prestavam assessoramento técnico, que nessa época, no segundo turno, recebiam informações de fraudes, que o presidente repassa possíveis denúncias para os generais Pazuello e Paulo Sérgio, que o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas a maioria era explicada por questões estatísticas, que as informações estatísticas foram tratadas pelo Major Denicoli, que o Major Denicoli era quem geralmente trazia os dados ao ex-presidente, que o grupo não identificou nenhuma fraude nas urnas, que a única coisa substancial que encontraram foi a questão das urnas antigas, que ensejou uma ação do PL, que o senador Heinz, que também integrava esse grupo, usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que o país estava em GLO. Para a garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou de qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade, que o senador encaminhava esse entendimento tanto ao colaborador quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que repassassem esse entendimento ao Ministério da Defesa, que o ex-presidente não encampou esse entendimento, que o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, era politizado, que ele comparecia a todos os eventos políticos, que ele esteve com o ex-presidente por algumas ocasiões durante o período pré-eleitoral, que ele não informar o que tratavam, que a questão da compra de votos era uma preocupação constante do ex-presidente, que reclamava de maneira genérica, que não participava de reuniões entre o ex-presidente, os ministros e os generais. Lembrem da performance da Michelle se jogando no chão e orando no dia 20 de dezembro? É a evangélica. Que esse grupo não tinha ligação com o argentino, o Fernando Serimedo, que o Monark divulgou, que quanto à parte mais radical, não era um grupo organizado, eram pessoas que se encontravam com o presidente esporadicamente, com a intenção de exigir uma atuação mais contundente do então presidente, que uma dessas pessoas era Felipe G. Martins, ex-assessora internacional do ex-presidente, ligado à área mais ideológica. Gente, vamos pingar Pix, turma, 90, quem comprar 3 livrinhos aí, a gente fecha essa meta, 116 aqui nos assistindo, olha que coisa boa. Delação bomba hoje, gente. Talvez bomba no nosso pé, mas vamos trazer aí para vocês aí todas as informações. Felipe G. Martins aqui. Que Felipe Martins vinha acompanhado de um jurista, Amaury Feres, eu digo aqui para vocês que não se recorda um nome, que o colaborador se recorda que o referido jurista escreveu livro sobre garantias constitucionais, que os encontros ocorreram em meados de novembro de 2022, que em um dos encontros o jurista também foi acompanhado de um padre, que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que Felipe G. Martins, juntamente com esses juristas que apresentavam um documento ao presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada, que o documento tinha várias páginas de considerandos, que retratava as interferências no Poder Judiciário e no Poder Executivo, e no final era um decreto que determinava diversas ordens, que prendia todo mundo, que determinava as prisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que entre eles Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros, que determinava também a prisão do presidente e senador Rodrigo Pacheco e de outras autoridades que de alguma forma se opunham ideologicamente ao ex-presidente, que decretava novas eleições, que não dizia quem iria fazer, mas sim o que fazer, que o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou
as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições devido à fraude do pleito, que o colaborador teve ciência do documento quando Felipe G. Martins apresentou ao colaborador um documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as correções, que Felipe Martins tinha uma versão digital em seu notebook, que levou para a reunião que Felipe Martins não alterou o documento conforme pedido pelo então presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento que alguns dias depois, Felipe G. Martins retornou juntamente com o jurista trazendo o documento alterado conforme solicitado pelo então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, que o presidente concordou com os termos ajustados e em seguida mandou chamar, no mesmo dia, generais, comandantes das forças que participavam, Almirante Garnier, General Freire Gomes, Brigadeiro Batista Júnior, que nessa reunião com os generais, o presidente apresentou apenas os considerandos, fundamentos de atos a serem implementados, sem mostrar as ordens a serem cumpridas, prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Vamos lá, gente, tá quente para burro hoje, vamos fazer aí as contribuições para a gente poder fazer bem aqui o nosso trampo, meus caros. Que na reunião dos generais, Felipe G. Martins foi explicando cada item, que o colaborador participou da reunião, operando a apresentação no computador, que o ex-presidente queria pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura, que queria mostrar a conjuntura do país, que o colaborador saiu da sala, não participando do restante da reunião, que depois o general Freire Gomes relatou ao colaborador que o conteúdo do que conversaram, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo, que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar, afirmava que a Marinha estava pronta para agir, que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho, que o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado, que afirmava de maneira categórica que não ocorreu qualquer fraude nas eleições presidenciais, que o general Freire Gomes era um meio termo dos outros dois generais, que ele não concordava com como as coisas estavam sendo conduzidas, que, no entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois entendia que as instituições estavam funcionando, que não foi comprovado fraude nenhuma, que não cabia às Forças Armadas realizar o controle constitucional, que dizia que estavam romantizando o artigo 142 da Constituição Federal, que dizia que tudo que acontecesse seria um regime autoritário pelos próximos 30 anos, decorrente de um golpe militar, e que o ex-presidente teve várias reuniões com generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, que o ex-presidente tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Olha que lunático, né? Que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado, que o ex-presidente não interferia nos manifestantes que estavam nas ruas, que o ex-presidente pediu apenas que os caminhoneiros não parassem o país, que acreditava que os militares não adeririam a uma ideia de golpe de Estado, que, como não teve apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, a proposta de Felipe G. Martins não foi executada, que acreditava que o ex-presidente não assinaria esse documento, que outras pessoas que integravam a ala mais radical era composta pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni, pelo atual senador Jorge Seife, pelo ex-ministro Gilson Machado, pelo senador Magno Malta, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o general Mário Fernandes, secretário executivo do general Ramos, que era dos Kids Pretos, que o general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das Forças Armadas a executarem um golpe de Estado, que compunha também o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o a dar um golpe de Estado, que afirmavam que o ex-presidente tinha apoio do povo e dos CACs para dar o golpe, que não sabe se essas pessoas levavam documentos para o ex-presidente, que não presenciou todos os encontros dessas pessoas radicais com o ex-presidente, que o general Braga Neto conversava constantemente com o ex-presidente, que ele seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente, e que o general Braga Neto atualizava o ex-presidente sobre as manifestações, que não sabe informar se o general Braga Neto tinha um contato de Ailton Barros, indagado sobre as pessoas exerciam influência em relação às pessoas acampadas que estavam no Palácio do Alvorada, responde que no dia 12 de dezembro de 22, após a prisão do cacique Sererê,
Na saída do Palácio do Alvorada, as pessoas de Bismarck, Paulo Souza, integrantes do canal de YouTube Hipócritas e Oswaldo Eustáquio, estavam com medo também de serem presos, ligaram para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro mandou que autorizasse a entrada de Bismarck, Paulo Souza e Oswaldo Eustáquio no Palácio do Alvorada, que a intenção era evitar que fossem presos, que após a advertência do colaborador de que a permanência de Oswaldo Eustáquio no Palácio do Alvorada poderia causar problemas, o ex-presidente determinou que um carro da presidência levasse Oswaldo Eustáquio para o local que estava hospedado em Brasília, DF, que os integrantes do Hipócritas jantaram com o ex-presidente no Palácio do Alvorada, que não se recorda dos referidos jornalistas dormirem, se eles dormiram no Palácio do Alvorada, que os integrantes do Hipócritas tinham contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendiam que os CACs apoiariam o ex-presidente em uma tomada de decisão, como uma tropa civil em caso de um golpe, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tinha mais contato com os CACs. É isso, gente. Li a delação inteira para vocês, tá? Para não ter qualquer dúvida. E assim, eu mereço os 90 pilas aí de Pix pra gente tocar aqui. Deixa eu seguir aqui, meus caros, minhas caras. Vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando. Essa é a íntegra da delação premiada. Vamos seguindo aqui para a gente fazer bem o trabalho. Fala, pessoal. Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas, então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.